Fala, meus queridos. Voltamos aqui para resolver a última questão do PISM 2020, módulo 2, a questão 15. Então a gente fecha com isso daqui as fechadas, né? Vou gravar as abertas também. Então a questão 15 diz o seguinte: o processo de pasteurização de alimentos permite a eliminação de micro-organismos nocivos à nossa saúde e o aumento do tempo em que ele pode ficar armazenado sem estragar. O leite é um alimento que pode ser tratado por esse processo. A pasteurização do leite pode ser feita aquecendo a uma temperatura de 71 graus Celsius por 25 segundos e a seguir resfriando imediatamente a 9 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. Para uma quantidade de leite que tem 1 litro a 21,5 graus Celsius, que passa por esse processo, obtenha a diferença entre o volume máximo e o volume mínimo e assinale a alternativa correta. Considere o coeficiente de dilatação volumétrica obtido a partir de uma amostra de leite com 160 vezes 10 a menos 6 graus Celsius no denominador, né? Menos 1. Lembra? Menos 1. Então, anotando aqui o que ele me deu uma quantidade de leite. Tem uma quantidade de leite. Vou fazer aqui de branco, né? Uma quantidade de leite com volume inicial V0, onde esse volume inicial é 1 litro de leite, tranquilo. E ele me deu a temperatura também, né? Vamos colocar aqui a temperatura inicial, temperatura 0, de 21,5 graus Celsius. Então me deu 1 litro de leite, a temperatura de 21,5 graus Celsius. Tranquilo. Aí duas informações importantes. Ele falou que vai aquecer o leite, esperar um pouquinho, depois esfriar ele a 9 graus. Então ele me deu uma temperatura máxima, que é de 71,5 graus Celsius, e uma temperatura mínima, que é de 9 graus Celsius. Tranquilo? E ele quer a diferença entre o volume máximo e o volume mínimo. Outra coisa que ele me deu é o gama lá, o coeficiente de dilatação volumétrica. 160 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 graus Celsius no denominador. Tranquilo? Então ele vai esquentar o leite, ele vai dilatar, depois ele vai esfriar o leite, até 9 graus ele vai contrair. Então esse é um problema clássico, né, de dilatação volumétrica. Volumétrica. Dilatação volumétrica. Então, como que é a equação para dilatação volumétrica é a variação de volume é dado pelo coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Então, essa aqui é a expressão que a gente vai ter que usar nesse caso aí. Então, você pode ficar muito tentado a usar ela logo de cara aqui, ó, temperatura máxima 71,5, temperatura mínima 9 graus. Então você faz aqui o ΔT entre os dois e usa aqui sua dilatação volumétrica, 1000, coloca aqui o volume como 1 litro, pá, acabou o exercício. Só que isso é o que ele quer que você faça, ele quer que você caia nessa pegadinha. Por quê? Se você usar isso daqui, você vai precisar do volume inicial. Só que o volume inicial você não vai ter. Por quê? Ele te deu o volume inicial numa dada temperatura. Ele te deu o volume inicial para 21,5 graus Celsius. Se você fizer a diferença de temperatura entre esses dois e usar o volume inicial a 21,5 graus Celsius, não vai fazer sentido, porque 21,5 ele está num volume. Quando ele está em 71,5 ele está em outro volume. Tranquilo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter primeiro pegar essa quantidade de leite e aquecer ela. Se aquecer ela, ela vai dilatar até um volume máximo, que vai ser o volume máximo que a gente vai calcular ali. Então eu vou fazer a variação do V0, que está a 21,5 graus Celsius, para uma temperatura máxima de 71,5 graus Celsius. Tranquilo? Uma coisa importante aqui, ó, é que eu não vou precisar converter para Kelvin. Por quê? A variação em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Tranquilo? Já para Fahrenheit não é a mesma coisa. Mas a variação de Celsius e Kelvin é a mesma coisa. Então não vou precisar converter para Kelvin. E, além disso, né, a minha unidade está dando em graus Celsius. Aí é só
eu mantenho em Celsius mesmo. Tranquilo? Não vamos inventar nada, não. Então, para eu aquecer aqui, ó, eu vou ter uma variação de temperatura com T máximo 71,5, um T inicial de 21,5 graus Celsius. Eu tenho uma variação de temperatura de final menos inicial. Eu estou saindo de 21 e estou indo para 71. Então é 71,5 menos 21,5. Então, eu estou tendo uma variação de temperatura aqui de 50 graus Celsius. Beleza? Tem uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Agora eu vou fazer o quê? Vou usar a minha equação. Quanto de volume variou nesse aquecimento? Então, quanto de volume variou nesse aquecimento, dado que o gama é 160 vezes 10 a menos 6, e o volume é 1 litro, 1 litro, toma cuidado também, ó. Vou fazer aqui um asterisco aqui embaixo. Atenção para isso. Ele me deu em 1 litro, né? Em litros. Ou 1 litro, a gente sabe que é igual a 1 decímetro cúbico. Tranquilo? Só que todas as minhas unidades estão em centímetros cúbicos. Então, vou transformar em centímetros cúbicos direto. Beleza? Tomar cuidado na hora de converter as unidades lá. Ó. Se é o cúbico, você vai andar com a vírgula de 3 em 3 casas. Então, 1 decímetro cúbico, a vírgula está aqui. Eu quero passar para centímetro cúbico. Então, ó, é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse caso, todos ao cubo. Se é ao cubo, cada casa aqui cabe 3 números. Beleza? Então, eu tenho 1, quero passar para centímetros. Então, a vírgula tem que vir para cá. Eu tenho que andar 3 casas. Colocar 3 zeros aqui. Centímetros cúbicos. Significa que 1 litro ou 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Em notação científica, 1000 é 10 à terceira. Beleza, né? Então, vou substituir aqui, ó, 10 à terceira, que é o meu volume. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, meu volume. E a minha variação de temperatura, que eu calculei aqui em cima. Variação de temperatura, 50. Então, a minha variação de volume para eu aquecer de 21 para 71 vai ser 160 vezes 10 à terceira vezes 50. Isso vai me dar 8.000, né, vezes 10 a menos 3. 8.000 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Menos 3 mais 3. Beleza? Isso daqui, ó, é só eu andar com a vírgula para a esquerda. ΔV. Então, vai me dar 8 centímetros cúbicos. Tomar cuidado que a minha variação de volume, ΔV, é o quê? O volume final menos o volume inicial. Beleza? Então, qual que era o meu volume inicial? No caso, 1 litro, ou 10 à terceira centímetros cúbicos. Então, nesse caso aqui, ó, passando para o próximo passo, vou ficar com o quê? Que volume final menos 10 à terceira, ou 1000, é igual a 8. Então, vou ter que tirar minha cabeça aqui da frente. Então, o volume final vai ser 1008 centímetros cúbicos. Então, beleza. Dilatou, chegou aqui no volume final, que eu encontrei de 1008 centímetros cúbicos. Tranquilo? Primeiro passo do exercício a gente fez. Agora, o que ele fez depois? Ele esfriou esse leite. Então, eu posso pegar essa conta aqui e fazer de novo, né? Eu posso pegar esse volume e esfriar agora de 71 para 9 graus. Só que isso vai me dar mais trabalho. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou partir do inicial que ele me deu. Porque o volume vai ser o mesmo, partindo de 71 e indo direto para 9, ou partindo de 21 e indo para 9. O volume mínimo vai ser o mesmo, não vai depender do que eu vou fazer. Tranquilo? Eu vou partir desse daqui, ó, porque é mais fácil. Menos conta para fazer. Beleza? Então, partindo daqui, agora eu vou diminuir esse volume. Vou chegar aqui no volume mínimo, onde a minha temperatura mínima agora é igual a 9 graus Celsius.
A minha temperatura inicial foi 21,5. Então, a minha variação de temperatura é final 9 menos inicial 21,5. A minha variação de temperatura é menos 12,5 graus Celsius. Beleza? Vou fazer as mesmas contas agora. Tem a variação de temperatura, tem a variação de temperatura, tem o volume inicial, que é 1000, e tem o gama. Então, a minha variação de volume vai ser 160 vezes 10. Ih, não vai dar aqui, né? Só vou chegar um pouco para o lado aqui. Então, a minha variação de volume é igual a 160 vezes 10 a menos 6, vezes o volume inicial, 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, menos 12,5. Então, a minha variação de volume, resolvendo toda essa conta aqui, ó, 160 vezes 10 a menos 3, vezes menos 12,5, isso daqui vai me dar 2 centímetros cúbicos. Tranquilo? Só para não perder tempo e ter que ficar fazendo as continhas. Tranquilo? Então, a mesma conta lá. Volume mínimo, ou volume final, menos o volume inicial, que é 1000, isso é igual a 2. Menos 2, né? É menos 12, menos 2. Beleza? Então, o volume mínimo vai ser eu passar isso daqui para o outro lado subtraindo. Vai ser, somando, né? Tá com negativo. Menos 2 mais 1000. Então, o volume mínimo, eu vou colocar aqui em cima. O volume mínimo é igual a 998 centímetros cúbicos. Tranquilo? Tenho aqui tá, o volume máximo e o volume mínimo. O volume mínimo de 998 centímetros cúbicos. Então, eu descobri agora qual que é o meu volume máximo, que eu aqueci, ele dilatou nesse volume máximo, e qual que é o meu volume mínimo, que eu resfriei e ele chegou nesse volume mínimo. O que ele está perguntando? A diferença entre o volume máximo e o volume mínimo. Então, aqui, ó, a diferença, fazendo a conta final, vai ser volume máximo menos o volume mínimo. Ou seja, 1008 menos 998. 1008 menos 998, isso vai me dar 10 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então aí, letra A.